Mesmo você estando, o seu corpo hoje está numa situação de escassez, numa situação de merda, numa situação de pouco dinheiro, mas o sentimento que você tem, o segredo é o sentimento. A minha consciência expandiu com esses 2 livros que eu li. E hoje eu vou te contar quais são eles. Bom, o primeiro livro, que virou até um documentário, é O Segredo. O Segredo, ele basicamente fala como que a lei da atração funciona. E pra você, se você acha que a lei da atração não funciona, pode ter certeza que ela funciona porque ela é que nem a lei da gravidade. Então ela é tão real quanto a lei da gravidade. E o segundo livro é Peça e Será Atendido, de Esther Hicks, manifestando os seus desejos. Basicamente, o que esses 2 livros eles têm em comum? A lei da atração. Então, esses 2 livros, quando eu comecei a minha jornada, isso, gente, tem praticamente aí mais de 7 anos atrás, porque meu filho vai fazer 7 anos agora, e eu comecei nessa caminhada antes de engravidar. Então, antes de engravidar, eu já tinha essa consciência, eu já tinha adquirido essa consciência, e eu iniciei por esses 2 livros, e eu assisti o documentário do Segredo. Então, eu indico demais você assistir. Então, basicamente, eles falam sobre a lei da atração. E, basicamente, a lei da atração é o quê? Ela fala sobre a sua frequência. Você não pode ficar numa frequência, ou seja, por isso que eu falo transpirar, é ficar com a energia de desespero. E basicamente é muito focado no dinheiro. E não é que eu falo dinheiro porque, ai, nossa, como você é mesquinha, ai, você só pensa em dinheiro, não. Porque a gente tá numa realidade, a gente vive num mundo material. E pra gente ter um mínimo de conforto nesse mundo, a gente precisa de dinheiro. Seria ignorância da minha parte dizer que não, que dinheiro não traz felicidade, traz sim. E nem é, felicidade é uma consequência, ele traz um mínimo. Um mínimo. Se você tem um mínimo de dinheiro, você vai ter um mínimo de comida. É como se fosse água, não dá pra viver sem dinheiro. Porque senão a sua vida, assim, vai ser péssima, né? É fato. Ser pobre não é uma coisa, na minha visão, tá? Não é uma coisa que você tem que ter orgulho. É uma coisa que você precisa entender onde você está, mas querer sair de lá. Porque senão você não vai ter um mínimo de conforto na sua vida. Então, basicamente, esses 2 livros, eles são muito direcionados a você manifestar os seus desejos. E esses desejos são desejos materiais. Desejos, de repente, de você se mudar da onde você mora hoje, de querer prosperar, de querer ter uma vida mais confortável. Então, tá diretamente ligado ao dinheiro, tá? Já aviso antes aí. Então, se você tem crença a respeito do dinheiro, você precisa quebrar, porque é fato de que o dinheiro traz sim felicidade e traz o mínimo que todos nós merecemos, que é um conforto, que é uma vida confortável. Então, se você está começando, eu realmente indico você a iniciar por estes 2 livros. Então, gente, basicamente, o que acontece? Você não pode ficar numa energia, numa frequência de escassez. O que é escassez? Meu Deus do céu, eu tô sem dinheiro, eu preciso trabalhar duro, ralar meu cu na ostra para conseguir dinheiro. Não é desse jeito que você vai conseguir prosperar. Não é. Mesmo que você esteja numa situação péssima, muito escassa, tem gente até que já passou fome e conseguiu sair dessa situação. E como? Mudando a sua frequência. Mesmo você estando, o seu corpo hoje está numa situação de escassez, numa situação de merda, numa situação de pouco dinheiro, mas o sentimento que você tem, o segredo é o sentimento. O sentimento que você tem é de saber que, de repente, no material a sua geladeira tá vazia, mas o sentimento é como se a geladeira estivesse cheia de comida. De repente, hoje você tem um carro simples ou nem tem carro, mas o sentimento tem que ser de que você tá dirigindo o carro dos seus sonhos, ou um carro muito bacana, ou o carro que você deseja, de repente. Se você hoje tá sofrendo, amorosamente falando, sendo homem ou sendo mulher, as pessoas te usam e vão embora, ou as pessoas não têm interesse em sair com você, no material, mas o sentimento tem que ser de que você
se sente amado, a pessoa ela vai fazer alguma coisa, ela sempre te chama, ela quer estar com você. Imagine, você tem que ter o sentimento de, nossa, hoje eu vou sair para jantar com um fulano ou a fulana. O sentimento, o segredo para você elevar a sua frequência, mesmo você não estando na situação ideal, mas você pegar a sua energia e sentir como se já fosse o que você deseja, como se já fosse a situação que você deseja. E isso é o que as pessoas mais têm dificuldade de fazer. Por isso que eu sempre indico ler esses livros, porque você precisa entender primeiro para depois colocar em prática. Não adianta tentar colocar em prática sem você saber o que você está fazendo. E eu, gente, depois que eu li esses 2 livros, eu acho que eu contei aqui no canal, eu não me lembro, mas eu posso fazer um vídeo contando todas as minhas mini cocriações que eu tive depois que eu li esses 2 livros. Eu cocriei uma chapinha, aquelas pulseiras de chapinha para o meu filho. Eu até cocriei uma situação que não foi boa, mas lá no fundo, eu queria passar por aquela situação. E eu acabei passando. Então, assim, foram inúmeras cocriações pequenas. Eu não tive nenhum salto grande de mudança de vida, mas aconteceram. Outra cocriação também é que eu morava numa casa, né, num sobrado com a minha mãe, e eu sempre gostei e preferi morar em prédio, né, em condomínio. E eu sonhava, eu tinha ido até numa casa de uma amiga minha que ela tinha uma varanda gourmet. E hoje eu moro num apartamento que tem uma varanda estilo varanda gourmet. Então, assim, quando a gente lê esse livro, a gente entende que a gente não tem que ficar presa no tempo de cocriação, no tempo que as coisas que você deseja vão vir. Por quê? Porque nesse livro ele ensina você mudar a sua frequência, mudar a sua energia, e quando você tá nessa energia, aí você solta o que você quer. Você fala, Deus, na hora que você quiser, universo, na hora que você quiser, eu tô pronta, mas eu tô vibrando no sentimento de já é. De repente, eu já tenho uma viagem comprada de avião pra Turquia, eu já tenho o carro dos meus sonhos, eu já moro na casa que eu desejo, com piscina, com jardim. Mesmo que você não esteja, mas a sua mente, o seu sentimento, o seu coração, eles já estão lá. Desculpa, gente, eu tô um pouco resfriada. Entendem? Ele já está lá, você já está na mente, na frequência lá. Não é viver no futuro, porque isso vai te gerar ansiedade, mas a tua mente em congruência com o teu coração, principalmente o teu sentimento, porque quando você sente, você manda uma mensagem pra tua cabeça, pra tua mente, de eu já tenho. E você sentir o sentimento. Sei lá, vou colocar um carro, vou dar um exemplo aqui. Você sonha em ter uma BMW. Vou colocar um exemplo aqui. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser uma Range Rover, pode ser um Nivus, pode ser qualquer carro. Vou colocar aqui uma BMW, um exemplo. E você tá, de repente, se você não tem carro, você tá andando a pé, ou você tá dirigindo o carro que você tem hoje, mas é como se você imaginasse que você tá segurando o volante da BMW e você tá acelerando a BMW. É isso que o livro ensina. Então, é um passo a passo. E tem 2 pontos que eu acho, como eu já passei pelo processo, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Que o primeiro é isso, de imaginar. Por quê? Porque aí chega a mente e fala, não, larga a mão de ser falsa, você não tem isso, para com isso, pé no chão. É isso que a mente fala, pé no chão, pé no chão. E você tem que mandar ela calar a boca. Porque quando você leva a sua mente junto com o teu sentimento, o teu coração, você está cocriando. Entenda uma coisa. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de ter. Deus não coloca nenhum sonho no teu coração de que você não seja capaz de realizar. Entenda isso, tá? Entenda isso e confie nos seus sonhos. Você não tá sendo boba nem idiota, tá? E o outro passo que eu também vejo muita gente com dificuldade de fazer é o quê? Que ele também explica nesses 2 livros, tá? Que é o soltar para o universo. Então você tá naquela frequência imaginando o carro que você tá dirigindo. Só que aí você volta a fazer suas coisas, mas continua lá naquela vibração. Nossa, que top ter esse carro. Me sinto tão bem, tão próspera, tão feliz. Só que aí tem gente, não é todo mundo, tá?
Mas tem gente que começa a entrar numa ansiedade. E é aí que entra um outro ponto que se chama o efeito Zenão. O que é isso? O efeito Zenão, eu vou fazer um paralelo aqui que já teve até um experimento que aconteceu exatamente isso que eu vou contar. Sabe quando você coloca o leite para ferver? E você ficava olhando lá e o leite não fervia. Ficava olhando e o treco não fervia. Aí você saía pra fazer uma coisinha no banheiro, voltava, o leite já tinha derramado tudo. Basicamente, isso é o efeito Zenão, pra você entender. Quando você fica ansiosa ali, não, mas eu preciso, não, mas como que eu vou fazer, meu Deus, pra conseguir esse carro? Porque assim, o como não tá na tua alçada. E é isso que fala no livro, o como não está na sua alçada, é com o universo. A sua tarefa é imaginar e elevar a tua frequência do tipo, já é, eu já tenho, eu já sou o que eu quero ser. Esse é o teu papel. Não é o como você vai fazer. Isso é com o universo, isso é com Deus, não é com você. Você tem que fazer o 100% da sua parte. E aí o efeito Zenão, o que acontece? Aí a pessoa volta o olhar para a alçada que não é dela, ou seja, ela fica ali, não, mas meu Deus, como é que eu vou conseguir um carro desse? Não, mas eu não tenho dinheiro, será que eu vou ter que financiar? Ó as ideias. E aí, nessa hora que você age dessa forma, em cima do teu desejo, paralisa o processo. Paralisa, é o leite. Você fica ali e o negócio não anda. Então, é como se às vezes o universo quisesse que você jogasse o teu desejo pra ele. Você fica ali de olho na sua frequência para ela ficar alta, você sentindo como se já fosse. E vai viver a tua vida, vai fazer o que você tem que fazer, vai estudar, vai fazer as suas coisas, viva a sua vida. E aí, na hora que você menos esperar, o teu desejo se manifesta. Como? Não interessa, às vezes você pode ser promovida, às vezes você pode ganhar um dinheiro inesperado. A vida dá tantas reviravoltas que aí, como eu falei, o como não é com você. Então, esses livros, eles são maravilhosos para que você entenda o processo. E isso é para você manifestar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa, porque olha uma coisa que eu descobri recentemente, gente. A vida, ela basicamente funciona pela lei da atração. Pela lei da atração. Pela tua frequência, pela tua energia. Você não tem que correr atrás das coisas. Você tem que atrair as coisas. Não é você que vai, é as coisas que vêm pra você. Se você entender isso na vida, você vai muito longe. E nesse processo de você fingir que já é o que você quer, é um processo que você também precisa quebrar as suas crenças limitantes. E eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso. Como quebrar suas crenças limitantes. Que isso também eu vejo as pessoas com muita dificuldade, porque às vezes as pessoas é aquilo, né? Elas querem atingir coisas, mas elas não querem pagar o preço. E pagar o preço, de repente, é limpar todas as suas crenças negativas. Que a gente tem muito, eu posso falar, todo mundo tem. Então, gente, para você que tá começando nesse processo, não sabe por onde começar, eu sugiro esses 2 livros. O Segredo, tá? Que também tem um documentário, e o Peça e Será Atendido, da Esther Hicks. Aproveitando, eu vou deixar um link aqui na descrição e aproveita para você garantir esses 2 livros lá na Amazon. Eu vou deixar no link, você clicando no link você consegue até 45% de desconto na compra dos seus livros, tá bom? Aproveita, clica no link e garanta já esses 2 livros que eu indico, e eu posso te falar, vai te ajudar muito, e eles são muito simples de entender, muito tranquilos, e é legal até que eles têm atividades para você fazer dentro do livro. É muito legal, eu tenho certeza que você vai amar. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha, porque eu quero muito saber a sua opinião, tá bom?